aí galera, tudo bom? Estamos iniciando mais um Momento Team e hoje eu quero deixar uma palavra abençoada no seu coração, que se encontra lá em Provérbios, do capítulo 19, do versículo 20 ao 21, que diz assim: Ouve o conselho e receba a correção, para que seja sábio nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Essa aqui é uma palavra curta, mas ela tem algo que chama muita atenção de nós, né? Que nós podemos refletir, levar para dentro de nós e praticar, né? Nós, como seres humanos, principalmente nós jovens adolescentes, nós temos desejo de tudo, né? E acredito que nessa quarentena o único desejo que a gente tem é de comer, mas nós sempre queremos comer uma coisa assim diferente e tal. Mas nós seres humanos temos desejos, né? Nós temos as nossas vontades. E nem sempre a nossa vontade, aquilo que a gente quer cumprir, é a vontade de Deus. Deus às vezes tem uma vontade que é diferente da nossa, e nós só conseguimos descobrir a vontade dele quando nós abrimos o nosso coração. A palavra fala que nós devemos ouvir o conselho do Senhor. Ela fala muito bem aqui, ó. Nós temos muitos propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor que permanece. Muitas das vezes a gente quer fazer algo, a gente quer fazer a nossa vontade e tá vendo que aquilo não tá dando certo. Por quê? Porque talvez falta o conselho do Senhor. E o que é o conselho do Senhor? É o que Deus fala quando nós oramos, quando nós pedimos algo a Ele, quando nós meditamos a palavra de Deus. A palavra do Senhor é um conselho para nossas vidas. É aquilo que nós devemos ler, praticar, né? É aquilo que nos coloca no caminho certo, que nos guia. É a palavra do Senhor. Então, às vezes tem algo que esteja aí no seu coração, que você tem a vontade de fazer, e talvez não deu certo. Não fica chateado, não fica nervoso. Mas não deu certo, que eu queria que acontecesse assim, dessa maneira. Não, às vezes não era para acontecer da sua vontade, era para acontecer da vontade de Deus. E se for para acontecer da vontade de Deus, vai acontecer, né? Nós, como seres humanos, nós só devemos pedir conhecimento a Deus, né? Nós devemos pedir sabedoria para que Ele possa nos ajudar, né? Até nas nossas próprias vontades, a gente não deixar só a nossa vida material, só os nossos pensamentos, na verdade, né? Deixar só os nossos pensamentos fazer que nós praticamos os nossos atos, mas nós possamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Tem um versículo que fala lá em Tiago 1, que fala que se nós pedirmos sabedoria para Deus, Ele vai dar, sem nenhum problema. Então, você como um adolescente, ou qualquer um de vocês aí que está assistindo esse vídeo, peça a Deus conhecimento, né, para que você possa trilhar a sua vida, né, no caminho certo, né, dentro da vontade do Senhor. Escuta o conselho do Senhor em primeiro lugar na sua vida, né? Não se preocupa com seus pensamentos, com pensamentos de pessoas ao seu redor, principalmente assim, né? Porque a gente vive com tantas amizades e às vezes a gente deixa as amizades influenciar a nossa vida espiritual, né? A gente deixa nossas amizades tomar conta, dar opiniões, né? Dar sugestões do que a gente pode fazer e não escuta o Senhor, a voz de Deus, né? Que nós possamos abrir nosso coração mais e mais, nós possamos abrir nossos ouvidos para ouvir mais do Senhor. Nós devemos, né, deixar Deus tomar conta realmente da nossa vida. Deus, Ele foi o nosso ontem, Ele é o nosso hoje e será o nosso amanhã para sempre. Amém? Então era essa palavra que eu queria deixar no coração de vocês, né? Que o Senhor possa ter abençoado, né? Possamos refletir isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos só fazer uma oração, agradecer a Ele por esse momento team, né? Que Deus possa dar uma semana aí abençoada em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos, ó Pai, te agradecer por mais um momento team que nós tivemos. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, a Ti, que o Senhor venha, Pai, a Deus, abrir os nossos ouvidos, que possamos ouvir, ó Pai, a Tua voz, ouvir, ó Deus, as Tuas sugestões, ó Pai, para nossas vidas, ouvir, ó Deus, os Teus pensamentos, a Tua vontade sobre nós, ó Pai. Muitas das vezes, como ser humano, ó Pai, nós erramos, ó Pai, por querer fazer a nossa vontade,
Mas nós sabemos, ó Pai, que através dessa palavra que foi ministrada, que a Tua vontade é a que permanece, o Teu conselho é o que permanece. A gente pode ter nossas vontades, Senhor, mas nós sabemos que a Tua vontade é a que tem que ser feita. A Tua vontade é a maneira correta que tem que acontecer, ó Pai, em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo possa estar abençoado a vida de cada um que assistiu esse vídeo, ó Pai. Que nós possamos ter aí essa semana abençoada, prosperada, e não possamos, ó Pai, esquecer nunca, Deus, ó Pai, que o Senhor está sempre conosco. Nós queremos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então esse foi o nosso Momento Teen de hoje. Espero que você compartilhe aí com seus amigos, né? Curta nossos vídeos também lá no nosso canal. E também se inscreva no nosse canal, não esquece. Nós temos as redes sociais também, se vocês perceberem no final aí do vídeo vai aparecer aí. Nós temos o Instagram, né, que é @ICBJordemilha, e temos o Facebook, que é ICBJDMilha, né? Então você entra lá também, curta lá nossas páginas e nos acompanhe. Nesse momento é o momento que nós devemos chegar mais perto do Senhor, né? Nunca esqueça de assistir nossos vídeos, né? Acompanhe a palavra de Deus, seja alimentado pela palavra dele, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até mais, galera!